capítulo 34. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai, e no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de esculturas e de fundição. Na presença dele, derribaram os altares dos Balaíns, ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de esculturas e de fundição. Quebrou-os, reduziu-os a pó e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, até Naftali, por todos os lados no meio das suas ruínas. Tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e Maséias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para prepararem a casa do Senhor seu Deus. Foram a Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo o Judá, de Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham ao seu cargo a casa do Senhor, para que pagassem aqueles que faziam a obra, trabalhadores da casa do Senhor, para prepararem e restaurarem a casa. Deram aos carpinteiros e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junturas, e para servirem de vigas, e para as casas que os reis de Judá deixaram cair no ídolo. Os homens procederam fielmente na obra, e os superintendentes deles eram Jaates e Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para superintenderem a obra. Todos os levitas peritos em instrumentos, músicos, eram superintendentes dos carregadores e dirigiam a todos os que faziam a obra em qualquer sorte de trabalho. Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias dos sacerdotes achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu o relatório, dizendo: tudo quanto se encomendou a teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que o executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abidom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim e pelos restantes de Israel e Judá, acerca das palavras desse livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor
que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salu, o guarda-roupa, filho de Tocate, filho de Arás, e lhe falaram a esse respeito. Ela habitava na cidade baixa, em Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará. Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direi: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei esta resposta. Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra. Quero te louvar por todas as bênçãos que tens derramado sobre nós, especialmente pelo alimento da tua palavra. Quero te engrandecer, celebrar o teu nome, porque somente esta palavra pode libertar as nossas almas, pode libertar o nosso coração, pode nos fazer compreender os mistérios do teu plano para as nossas vidas. Obrigado por esta noite, obrigado por estas vidas e por estas vidas que aqui estão, por toda esta congregação. Que o Senhor ministre a cada um de nós e traga a nós temor e tremor diante da tua palavra e diante dos teus preceitos, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Irmão, a Bíblia mostra aqui, conta a história do rei Josias, que na verdade vem de uma linhagem próxima, uma linhagem bem complicada. A Bíblia diz que ele é neto de Manassés e ele é filho de Amon. E obviamente nos capítulos anteriores nós vamos perceber a respeito de Manassés, que julgando Manassés nós diríamos que foi o pior dos homens que nós conhecemos nas Escrituras. Foi feiticeiro, macumbeiro, agoureiro, foi aquele que construiu, e ainda por fim, a Bíblia diz também que ele queimou os seus filhos em homenagem a Moloque no vale de Rinom. A Bíblia também diz que ele colocou dentro para provocar a ira de Deus, provocar a Deus. As Escrituras ainda diz no capítulo 33 que Manassés, ele colocou uma imagem, uma estátua do Deus dele no lugar do templo, no lugar onde não devia se colocar. Então a gente percebe que na verdade esse homem totalmente desafiando Deus, a santidade de Deus, desdenhando do poder de Deus, desdenhando da santidade do Senhor, e muito mais ainda negligenciando os preceitos e os princípios da palavra. Na verdade, quando Deus não age, ou quando Deus não está fazendo, ou quando Deus não nos disciplina automaticamente, momentaneamente, não significa que Deus está aplaudindo ou Ele está aprovando os nossos pecados, as nossas decisões pecaminosas. A Bíblia diz que Deus é longânimo. Deus nunca será cúmplice dos nossos pecados, mas Ele é longânimo e Ele espera que a gente tome uma decisão de arrependimento, que a gente se arrependa. Depois, meus queridos irmãos, a Bíblia diz, e a Bíblia falou, a palavra de Deus diz, também no capítulo 33, que esse Manassés, Deus falou, o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém, esse povo não lhe deu ouvido. Está lá no capítulo
33, no versículo 10, diz que falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, e eles não lhe deram ouvido. E eu fico pensando, que quando Deus ele fala, a gente erra, a gente se equivoca, porque nós somos fracos, nós somos frágeis, nós somos pecadores, nós somos limitados. Muitas vezes nós escolhemos errado, nós pecamos também conscientemente, muitas vezes por conta de fraquezas que estão em nós, mas isso não nos isenta de ouvirmos a voz do Senhor. Deus tem falado, Deus ele fala, e é um perigo muito grande quando Deus fala e a gente continua, porque a gente, na verdade, vai contra a luz que nós temos recebido de Deus. Isso é extremamente perigoso. Não é à toa que Deus, quando fala para Saulo, ele diz: Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, duro é para ti, você de repente rejeitar e resistir à voz de Deus. E muitas vezes nós fazemos isso. Deus está ali falando, nós estamos tomando decisão, nós estamos obedecendo pessoas, obedecendo instituições, obedecendo mais a homens do que a Deus, negligenciando o que Pedro nos ensinou, que antes importa obedecer a Deus do que os homens. Muitas vezes nós estamos obedecendo aos homens, e esses homens não necessariamente é fora de nós, mas até mesmo os nossos próprios desejos. E aí a gente paga um preço muito alto. A Bíblia diz que Deus fez isso com Manassés. Ele resistiu, o povo não ouviu a voz do Senhor. Manassés não ouviu a voz de Deus. E as Escrituras dizem, meus queridos irmãos, que Deus levantou a Assíria e, na verdade, aquele império levou o rei Manassés levado em gancho, como um animal. E a Bíblia diz que ele sofreu tanto que foi humilhado, e na sua humilhação ele lembrou-se de Deus. Depois de passar por tudo aquilo, lembrou-se do Senhor, pediu perdão, pediu misericórdia. A Bíblia diz que Deus deu a ele o privilégio da graça, o arrependimento, e deu-lhe o perdão. Ele voltou restaurado, glorificando a Deus, mas termina também no versículo 17 dizendo: contudo o povo ainda sacrificava nos altos. Ainda o povo sacrificava nos altos, mostrando que ele mudou, mas o que ele ensinou ficou cravado no coração das pessoas. E eu fico pensando que muitos de nós devemos ter cuidado com o que nós estamos muitas vezes ensinando, propagando erradamente, porque de repente pode ser que o Espírito Santo nos mostre e abra os nossos olhos, a gente se volte, mas aquilo que nós ensinamos ainda vai se perpetuar naqueles que receberam de nós e dos nossos erros. Manassés foi esse camarada que adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, feiticeiro, ofereceu seus filhos. A Bíblia diz que ele ainda sacrificou e colocou uma imagem de escultura do seu Deus dentro do próprio santuário da casa do Senhor. E depois a Bíblia diz que ele morreu convertido, ele se converteu, mas o povo ainda continuava sacrificando nos altos. Depois veio o seu filho, que reina apenas 2 anos, Amon. E a Bíblia diz que Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor. Portanto, tanto o avô quanto o pai de Josias fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Mas quando a gente chega no capítulo 34, a Bíblia diz que tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. E a Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Quem sabe com 16 anos, 20 anos, era ainda moço. A Bíblia diz que ele começou no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi. Começou a buscar o Deus de Davi. E aqui a gente olha, meus irmãos, para a história desse rei
chamado Josias, e a gente vai ver o fruto e o produto, não é, dessa atitude, desse quebrantamento. A gente vai ver, na verdade, a colheita e o resultado dessa sua atitude de buscar a Deus, de buscar ao Senhor, mesmo sendo jovem, né? Porque hoje, infelizmente, a gente ouve, principalmente nos lares, nas famílias, nas escolas, não é, a questão da nossa juventude, e muitas vezes o jovem se envolve nas drogas, se envolve na prostituição, ou se envolve, né, em determinadas atitudes, e simplesmente os adultos chegam, os pais e a família, e às vezes as pessoas que estão adultas, mas isso é coisa de jovem mesmo, né? Como se coisa de jovem só fosse na realidade as coisas que não condizem, coisas que não prestam, coisas que são erradas, né? Então a pessoa atribui, isso aí é coisa de jovem. Mas aqui também a gente olha para um jovem buscando quem? Buscando a Deus. Buscando a Deus. E o resultado disso, meus irmãos? Qual é o resultado dessa busca a Deus? A palavra de Deus deixa claro para nós que aos 20 anos ou aos 26 anos, a gente olha para Josias e vê ele buscando a Deus, né? Ele amava, ele preferiu não olhar para a sua projeção normal. Porque tem gente que diz, fulano puxou ao meu avô, né? Eu já ouvi a pessoa dizer, não, aquela pessoa tem aquele costume, tem aquele hábito, tem aquela atitude, tem aquele pecado, diz, fulano puxou ao avô, puxou ao tio, é igualzinho o tio, é igualzinho o pai. E geralmente estas coisas que dizem assim, puxou a tal fulano, tem a ver com as questões relacionadas às coisas ruins. Nós tivemos em Surubim num desses finais de semana nas férias, e eu fui visitar uma família que morava junto da nossa casa. Minha mãe tinha muitos filhos, esse casal também tinha muitos filhos, e ele era uma pessoa que bebia muito, o pai. E dos filhos, minhas filhas o viram, juntamente com minha esposa, e a esposa de um deles veio e disse, eu disse, olha, quem é você? Ela disse, eu sou esposa de Adenilson. Eu disse, como ele está? Na cachaça. E Linaldo morreu na cachaça. E Valnice toma cachaça na xícara para dizer que é café. E aí foi dizendo, aí no final ele disse, quais são os filhos de José Nicolau que não puxaram a ele? Porque a tendência, meus queridos irmãos, na realidade, é essa projeção, não é? Essa influência maligna, não é? De educação, de formação, de orientação. Então todos os filhos, segundo aquela senhora, que era a esposa desse menino, todos eles tinham, na realidade, né, resolvido, ou assumido, ou deixado ser tomado por esta influência, não é de quem? Do seu pai. Todos viciados em álcool, todos viciados na bebida. Por quê? Porque houve uma projeção de quê? Uma projeção de suas atitudes, de suas ações e etc. Aí eu pergunto, meu Deus, será que isso 100% pode ser assim? Eu posso usar essa desculpa porque meu pai fez isso, porque minha mãe agiu assim, porque meu avô era desse jeito. Eu também, será que eu não tenho um outro padrão, não tenho um outro referencial para a minha vida? Porque quando eu olho para esse texto aqui, eu percebo que Josias estabeleceu o padrão dele e a referência dele em quem? Em Davi. Nos mandamentos que Davi cumpriu diante do Senhor. Ele não foi buscar o exemplo nem nos pecados de Manassés,
Manassés nem se projetou, nem se firmou nas atitudes do seu avô e nem tampouco no seu pai Amon. Ele preferiu buscar a Deus. Ele colocou diante de si, não era que Davi não tinha defeitos, mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele olhou, na realidade, o exemplo, as atitudes, a vida de Davi como princípios e preceitos do Senhor e tomou posse e disse: é esse o mandamento, é essa a atitude, é essa escolha que eu quero fazer para a minha vida. Eu queria que nesta noite também nós estamos aqui. As influências não são poucas. As vozes que ecoam e que gritam para nós vivermos uma vida deliberadamente não são poucas e nem são baixas. São vozes altas, gritantes, todos os dias. Isso dentro de nossa família, na nossa educação, na nossa formação, na nossa sociedade, nas amizades. Mas nós precisamos admitir que nós precisamos, em nome de Jesus, estabelecer e permitir que o padrão de Deus seja estabelecido, seja o referencial de nossa vida. Aleluia! Porque se nós não podemos andar direito, meus queridos, se nós não temos exemplo do nosso pai, ou da nossa mãe, ou da sociedade, nós temos o exemplo de Jesus. Ele é o nosso referencial. Ele é o nosso projeto de vida. Ele é o intento de nossas maiores expectativas em querer imitar. A Bíblia diz, meus irmãos, que desde cedo, que novinho, que muito novo, esse rei começa a buscar o Senhor. E, meus queridos, buscar ao Senhor e tendo como referencial não seu avô, não seu pai, mas no caso, o referencial aqui no caso, nos preceitos do seu pai, em todo o caminho de Davi, segundo as Escrituras. E é interessante, meus irmãos, porque aos 26 anos, ou aos 20 anos, este moço preferiu puxar não a Manassés e não a Amon, mas preferiu puxar a Deus. Minha pergunta nesta noite é: a quem você quer imitar? A quem você quer imitar? E isso exige, meus queridos, coragem, pois quando se mexe com objetos de culto, se mexe com emoções. Veja o que é que este homem faz, esse rapaz faz. Ele vai purificar Judá, Jerusalém, vai destruir os altos, vai destruir tudo aquilo que tinha sido feito como religião, e a gente sabe que não é fácil. Ele vai quebrar as esculturas, vai destruir os postes ídolos, as imagens de escultura, de fundição, vai reduzir a pó, vai aspergir sobre as sepulturas dos que tinham sacrificado todas essas coisas. Ele vai nas cidades de Manassés, de Efraim, até Naftali, ele vai simplesmente fazer uma limpeza na cidade. Agora, tudo isso por quê, irmãos? Porque ele amava a Deus. Porque ele ama a Deus. Amém? Um jovem. Isso é coisa de jovem. Amar a Deus é coisa de jovem. Amar a Deus é coisa de adolescente. Amar a Deus é coisa de criança. Amar a Deus é coisa de casal. Amar a Deus é coisa de família. Porque quem ama a Deus, meus queridos irmãos, eu louvo ao Senhor, porque a Bíblia diz em Mateus 22, 27, que esse é o primeiro mandamento. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A gente ama com a razão, mas ama também com a emoção. Amar a Deus e não sentir arrepio, amar a Deus e não chorar,
Amar a Deus em se ajoelhar. Amar a Deus em colocar a boca no pó, a face no pó. Não é amor, porque a gente ama também com a alma. A gente ama também com o entendimento. A gente tem razão. A gente sabe da razão do nosso amor. E meus queridos irmãos, esse amor não pode ser apenas do ponto de vista, quando nós olhamos para esse apego de Josias a Deus, a gente olha e não vê apenas uma teoria e dizendo, fez, e ele buscou ao Senhor e pronto. Não, ele buscou ao Senhor e fez. Ele buscou ao Senhor e fez o que era reto aos seus olhos. Quem ama faz. Quem ama toma uma posição. Quem ama muda. Quem ama evidencia esse amor de uma maneira prática. Jesus, quando ressuscita e se encontra com Pedro, o que é que ele diz? O que é que ele fala? Pedro, tu me amas? Pedro diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor diz, então faz. Apacenta minhas ovelhas. Quem ama faz. E o que é que ele faz? Ele vai atrás, ele vai quebrar os postes ídolos, ele vai destruir as imagens de esculturas, ele vai desfazer os postes ídolos, ele vai derrubar os altares dos Baalins. Diga amém? Pastor, e esses altares onde estão? Pode estar dentro de você. Se você ama ao Senhor, esses altares vão ter que ser destruídos. Se você ama a Deus, as consequências desse amor a Deus é destruir esses altares que foram erguidos dentro de você. Esses altares que estão aí, esses deuses que estão muitas vezes dentro de nós, tomando lugar do nosso Deus, atrapalhando a nossa vida espiritual, atrapalhando o nosso crescimento espiritual, atrapalhando a nossa caminhada com o Senhor. Quem ama faz. Quem ama não fica de braços cruzados. Quem ama não fica apenas na teoria. Quem ama se posiciona, se levanta, como Deus disse ao profeta, levanta-te porque eu quero falar contigo. Levanta-te e toma uma posição. Porque se tu amas a Deus, se nós amamos ao Senhor, nós não podemos deixar erigido no nosso coração, meus queridos irmãos, os altares que muitas vezes nós estamos sacrificando. Hoje é o dia em que a gente pode, em nome de Jesus, assim como Josias derrubou os altares e os postes ídolos, e eu quero dizer, até mesmo de sua própria vontade, dos seus próprios desejos. A Bíblia nos chama, meus queridos, a derrubar, porque quem ama faz o que é reto perante o Senhor. Glória a Deus. Josias derrubou os altares. E nós precisamos também derrubar os altares do egoísmo, da ambição, da autocomiseração, do orgulho, da prepotência, para que o Senhor livre. Porque isso é agradável aos olhos dele. Louvado seja Deus. Ele trabalha, ele se levanta e vai fazer a obra. Ele não fica parado. Meus queridos irmãos, Josias, ele se levanta e ele trabalha incessantemente, porque isso aqui não é fácil. Esse trabalho aqui, meus queridos irmãos, desde Manassés até Naftali, purificando toda aquela região, né, daqueles deuses, daqueles altares,
não foi um trabalho fácil. Isso tem a ver com o lado social, mas tem também a ver com as pressões espirituais. Né? Josias estava lidando com o lado social da religião, mas estava lidando também com as forças espirituais do mal, que querem se manter ali, oprimindo, tirando a fé do povo. Esse jovem também contrariou a educação e a influência. Ele fez escolha baseada em Deus. Eu sei que a Bíblia diz que aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Plantou, vai colher. Mas, irmãos, tem coisas que nascem sem a gente plantar. Tem. Meu Deus, de onde veio isso? Não sei. Sabe aquela coisa do filho que você educa, instrui, dá amor, carinho, e o filho faz tudo o contrário? Você diz, meu Deus, onde foi que eu errei? Às vezes você na vida está fazendo tudo certinho, mas vem de repente alguma coisa, alguém, e se interpõe no seu caminho, e de repente está tudo errado. E você diz, meu Deus, eu não plantei essa semente. Sementes que nascem. Mas nesse caso, ele fez uma escolha que contrariou a educação e a influência que receberam. Ele fez escolha em Deus. Amém. Não faça escolha baseada naquilo que você está vendo. E nem fundamente os seus problemas e as suas dores. Não se detine diante de suas fraquezas. Pelo contrário, assuma uma identidade. Se veja no Senhor. Se veja em Deus. A palavra de Deus diz que Abraão, no capítulo 13 de Gênesis, quando teve que se separar de Ló, ele disse, olha, escolhe aí a terra. E Ló olhou as campinas do Jordão, e escolheu a campina do Jordão, porque era toda verdinha, escolheu pela aparência. Mas Abraão disse, olha, se tu escolheres a direita, eu escolherei a esquerda. Se tu escolheres a esquerda, eu escolho a direita. Não tem problema. O meu problema, a minha parte, a minha segurança, não são as campinas do Jordão, mas é a bênção de Deus. A minha escolha é em Deus. Escolha em Deus. Faça sua escolha no Senhor. Não se venha se vitimizar, dizendo, não, eu sou assim, porque fulano foi desse jeito, porque meu pai foi assim, então tem que ser assim. Faça uma escolha contrária. Faça como Josias. Fui criado no meio assim, fui educado desse jeito, minha família é assim, minha sociedade é desse jeito, vivo num bairro desse jeito, numa cidade assim, mas a minha escolha, o meu parâmetro e o meu ideal é o ideal de Deus. É Jesus. É o Senhor. Ele podia muito bem aqui dizer, vou continuar a fazer o que é mal, porque vovô fez, papai fez, então vou continuar fazendo. Não. A Bíblia diz que ele foi buscar o Senhor. Esse é o segredo. Esse é o segredo da vitória. Busque ao Senhor. Ainda que o mundo inteiro não queira. Ainda que as pessoas que você mais gosta, que mais ama, quem você caminha, despreza a Deus e as coisas do Senhor, mas você se proponha. Faça como Josué fez. Escolhei, pois, a quem deveis servir. Porque hoje eu fiz minha escolha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o padrão. Louvado seja Deus. Não estou dizendo aqui que não existe influência. Não estou dizendo aqui que a educação e que a formação e que a influência dos avós, dos pais, das pessoas e da sociedade não é uma realidade nas nossas vidas. Mas eu estou apontando aqui para um projeto melhor.
de vida, que a gente pode fazer o contrário, que a gente pode dar um passo diferente, que a gente pode mudar, meus queridos irmãos, a nossa história, a partir de uma atitude diferenciada. O mundo faz assim, mas eu quero agradar ao meu Deus. Eu busco ao Senhor. Dê glória a Deus. Ele arregimentou pessoas, meus queridos irmãos, ele, na verdade, arregimentou pessoas que abraçassem seu projeto. Veja, ele chamou Safã, sacerdote Ilquias, trabalhadores. Ele tinha um plano, ele tinha um projeto, que era fazer o quê? Derrubar os altares, os postes ídolos, os deuses de fundição, aqueles altares. E eu fico pensando quantos altares não existem em nossas vidas, e quantos projetos nós temos em Deus para derrubá-los, porque nós não gostamos deles. O crente verdadeiro não gosta desses altares que foram erguidos, que foram colocados no seu coração, e por isso que há projeto em nós de derrubá-los, e muitas vezes sozinhos nós não conseguimos derrubá-los, mas nós podemos compartilhar com alguém, mas nós podemos pedir ajuda a alguém, como Josias fez. Chama Safã, chama Ilquias, o sacerdote, chama os músicos, chama aquelas pessoas de confiança, e, meus queridos irmãos, todos aqueles que ali estavam, trabalharam naquele projeto de derrubar, de destruir aqueles altares que foram erguidos. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33, que as más companhias corrompem os bons costumes. Mas, meus irmãos, as boas companhias são uma bênção para a gente. Ajudam a gente. Ajudam a cada um de nós a vencer. A vencermos. Nos ajuda a vencer esse projeto de derrubar esses muros e esse projeto de libertação em todas as dimensões, não somente em Manassés, mas até na Naftali. Vocês estão entendendo? O que é que esse jovem faz? Decide buscar o Senhor, ama o Senhor. Ele não somente faz isso em teoria, mas ele demonstra isso, derrubando, tomando posição, trabalha incessantemente, porque isso aqui não é descanso. Todos os dias nós temos algum altar a ser derrubado. Todos os dias nós temos uma vitória na vida da gente. Não é verdade? Todos os dias nós temos uma batalha que precisamos travar e de uma vitória que precisamos alcançar. Mas isso demanda o quê? Demanda trabalho, esforço. Vocês acham? Olha para a vida de Josias e veja que homem trabalhador. Não é gente que fica de braços cruzados. É gente que trabalha. É gente que ora. É gente que coloca diante do Senhor a sua vida, que jejua. E quando nós pensamos no trabalho, do ponto de vista espiritual, eu penso no trabalho da intercessão, da oração, do serviço a Deus. É impressionante, irmãos, quando o sacerdote Ilquias entra na casa de Deus, remexe tudo, vai ajeitar todos os escombros, arrumando. Sabe o que acontece? Dentro da própria casa de Deus, o livro estava perdido. Talvez você passou a semana todinha e veio pegar na Bíblia hoje, para vir para a igreja. Às vezes a Bíblia está perdida dentro da sua casa. Cadê minha Bíblia? Não sei. Onde é que está a Bíblia? Não sabe. Não há esforço. Queremos vencer sem trabalho. Queremos vencer sem dedicação. E essa nossa geração é uma geração irresponsável. Porque quer riqueza sem responsabilidade. Quer sabedoria sem leitura.
pessoas de bem. Para quê? Para que o seu projeto fosse feito. Eu quero ser mais santo. Portanto, eu não vou andar com quem vive na pornografia. Eu quero ser honesto. Portanto, eu não vou andar, não vou comungar com pessoas desonestas. Eu quero falar a verdade e andar na verdade. Portanto, eu não vou viver em intimidade profunda com pessoas que têm uma cultura de mentira. Eu quero viver uma vida sóbria. Portanto, eu não vou entrar e não vou conviver e não vou me assentar na roda de escarnecedores e viver tomando da mesma taça que os que não agradam a Deus fazem. Eu tenho que me arregimentar, porque a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Então Josias, ele se arregimenta de gente que vai ajudá-lo a destruir os altares, os postes ídolos e os deuses que foram ali erguidos naquela região. Vocês estão entendendo? Amém? A quem você tem convocado? A quem você tem contado a sua visão? Com quem você tem contado para vencer os desafios de suas vidas? É interessante, meus irmãos, que Ilquias, o sacerdote, ele vai mexendo e ele encontra a palavra de Deus, meus queridos irmãos, ali. Ana Cláudia estava me mostrando uma pesquisa. Isso é pesquisa científica. E dizia que 30%, se você ler a Bíblia uma vez, se você ler a Bíblia 2 vezes, se você ler a Bíblia 3 vezes, e a pesquisa foi feita por esses pesquisadores, e pessoas que leram a Bíblia 4 vezes durante a semana, elas venceram 61% venceu a pornografia durante aquela semana. E ele vai dizendo a porcentagem de pessoas que leram a Bíblia, uma pessoa que lê as Escrituras, que lê a palavra de Deus todo dia, né? Todos os dias, porque é o pão que alimenta a nossa alma. Mas estava o quê? Perdido. E porque o livro estava perdido, as pessoas estavam colocando no lugar do Senhor uma outra coisa. Porque é sempre assim. Quando Jesus falta, a gente coloca outra coisa no lugar dele. E tem muita coisa sendo colocada no lugar de Jesus, porque Jesus não está no seu lugar. Há muita gente que está aí, então, para se divertir, para ser feliz, tem que beber. Mas claro, porque Jesus não está. Então tem que beber. Há pessoas que têm que gastar, fazer o que não deve, exatamente o consumismo, exatamente porque não tem, meus queridos irmãos, a presença do Senhor. Quando falta Jesus, outra coisa ser colocada no lugar. Deus diferencia um coração quebrantado. Veja o que diz aqui a palavra de Deus. Quando o rei ouviu aquela palavra do texto das Escrituras, que alguns dizem que foi, na verdade, Deuteronômio 28, falando a respeito das maldições, quando o rei Josias ouviu aquela leitura, ele ficou apavorado e disse: meu Deus, a gente vai se perder. A mão, o furor de Deus está sobre nós. Procure e consulte a Deus. Consulta ao Senhor. Ele rasga as suas vestes, fica triste, se cobre de cinza, diz aqui a palavra de Deus. E sabe, meus queridos irmãos, o que é que ele faz? Ele manda procurar, consultar o Senhor, envia Ilquias até a profetisa Uda. E a profetisa diz: sabe o que? Tudo isso, o furor da mão de Deus, está sobre este povo, está sobre essa região. Mas diga a esse homem que enviou vocês que ele não vai sofrer estas coisas, porque ele se quebrantou, se humilhou e me buscou.
Louvado seja Deus. Estão ouvindo? Deus diferencia um coração quebrantado e poupa os que lhe obedecem. Olha o que diz aqui a palavra. Visto que me deixaram queimar incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará. Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouvistes as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que eu hei de trazer a este povo e a este lugar. Sabe por quê? Porque tu te quebrantaste, porque tu te humilhaste, porque tu choraste, porque tu te converteste. Todo este mal vai acontecer, mas não nos teus dias. Por causa de ti, por causa disso, eu vou te poupar e tu serás recolhido em paz. Tu não verás todo este mal. Porque, sabe por quê? Porque te humilhaste perante mim e porque te colocaste, teu coração te enterneceu e te humilhaste perante o Senhor de Deus. Fico pensando, irmãos, que Deus sabe tudo do que vai acontecer a nós. Deus conhece todas as coisas, mas Ele nos manda orar, Ele nos manda interceder. Eu louvo e glorifico ao Senhor, porque os méritos de Cristo, os únicos méritos entre Deus e nós aqui na terra, são os méritos de Jesus, e por causa de Jesus, Deus nos abençoa. Mas uma coisa eu quero dizer, que Deus tem uma quedinha, que Deus abençoa, que Deus sustenta, que Deus levanta, que Deus fortalece, que Deus protege aqueles que vivem uma vida de obediência, de quebrantamento, aqueles que buscam a Deus. Louvado seja o Senhor. Não é à toa que a palavra de Deus diz em Atos do capítulo 10, quando aquele gentio chamado Cornélio, o Senhor manda um anjo e o anjo diz para ele: Cornélio, tuas orações e as tuas esmolas chegaram diante de Deus, chegaram diante do Senhor. Um homem gentil, mas que as orações, que a obediência, que o quebrantamento, que a busca dele agradaram ao Senhor. Aqui não foi diferente. Um menino de 8 anos reinou 31 anos em Jerusalém, mas a Bíblia diz que ele fez o que era reto diante dos olhos do Senhor, porque o referencial dele não era o vovô Manassés, nem o pai Amon, mas eram os princípios de Deus que Davi tinha seguido. Foi em cima desse projeto que ele guiou a sua vida, fez a sua escolha em buscar o Senhor, e por isso os deuses e os altares foram derribados. E a Bíblia diz que até o dia em que Josias viveu, o povo não se desviou da palavra de Deus. Que Deus em Cristo os abençoe. Assim como o de Manassés, ele se converteu, mas o povo continuou desobedecendo ao Senhor. Josias fez o inverso, obedeceu a Deus, e por sua obediência o povo continuou a seguir ao Senhor. Que você busque ao Senhor. Obediência a Deus, busca a Deus, é coisa de crente, é coisa de gente grande, é coisa de criança, de adolescente, de jovem, de casal, de família. Buscar a Deus
ser e que quer, de fato, agradar ao Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe.